Vamos lá. Vamos lá, comedora de Rufus, vamos lá. Vocês ficaram com alguma dúvida na atividade? Eu li de todo mundo, estava tranquilo. Alguém teve alguma dificuldade, alguma dúvida? A princípio, tranquilo. Tranquilo? Nada. Dúvida só na hora da prova. Dúvida só na hora da prova? Ah, mas a atividade é bem parecida com a prova. Deus te ouça. Amém. Vai. Hoje também tem atividade, aí no final eu coloco aqui no chat e depois eu mando por e-mail para vocês. Mas então, vamos começar. A gente vai conversar hoje sobre acidentes com fogo. Deixa eu compartilhar aqui. Já apareceu para vocês? Já. Todo mundo está visualizando o slide? Uhum. Tranquilo. Estou. Meninas, estão visualizando? Sim. Sim. Então, vamos lá. Geralmente, todos os acidentes com fogo, o acidente... Deixa eu tirar um fone desse aqui que está me atrapalhando. Todos os acidentes que nós vamos estudar nesse período, eles são perigosos. Só que os acidentes com fogo, eles são mais perigosos ainda, por quê? Porque eles podem acometer um número maior de pessoas. Se a gente não entrar em ação para poder apagar esse fogo, o número de vítimas ele vai ser muito maior. E eu estava pensando agora nesse período de Covid que a gente está vivendo, quando eu estava preparando a aula para vocês, o perigo que a gente está vivendo agora com essa questão da utilização do álcool 70, que a gente tem que ter muito cuidado em casa, muito cuidado com as pessoas idosas, porque às vezes vai passar um álcool 70 na mão, vai mexer com fogo, aquelas pessoas que são fumantes, então tem que ter muito cuidado, principalmente nesse momento. Eu tirei uma reportagem de um aluno que ele simplesmente tacou fogo na cortina da escola. Né? Vocês imaginem a situação. Vocês estão dando aula tranquilamente na sala de aula e começa a pegar fogo na cortina, pegar fogo na sala de aula. E aí, o que fazer? Faz o quê, galera? Primeiro coloca as crianças para fora. Coloca as crianças para fora, isso aí. Isso, coloca a criança para fora, tá com fome na cortina e deixa dentro da sala. Ô, Senhor amado. Enrola ele na cortina. Ué. Agarra na perninha dele e apaga o fogo com ele dando paulada. Então, o que tá com fogo, leva para o conselho tutelar. Tem que tirar as crianças e tirar tudo que tiver perto. Cadeira, mesa, bolsa. Exatamente, tirar as Caderno, crianças, que é papel, né? Tudo. Mas o quê? Extintor de incêndio. Antes disso, Abrir janela, sei lá, arejar o local. Tirar as gente, coisas da tem que chamar tomada, o pra não dar bombeiro. curto. Não, o bombeiro vai ser Se o bombeiro chegar, nós já apagamos o fogo no curso. uma cortina só. É importante vocês chamarem o bombeiro no caso do fogo começar a se alastrar. Sei. Tá? Nós sabemos que existem muitos locais
no nosso país que a situação é muito precária em muitas escolas. Então, vamos supor que daqui a um tempo vocês façam uma prova de uma prefeitura num reino muito distante e vocês vão se deparar com uma situação onde não tem um bombeiro perto, onde não tem um extintor de incêndio, as situações onde são muito precárias. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas questões. Então, não é só importante saber apagar o incêndio, mas uma das coisas mais importantes é saber como que eu vou prevenir para que isso não ocorra. Vocês já ouviram falar em Triângulo do Fogo? Já. Eu já. Quem já? Tá repreendido. Eu acho que é oxigênio. Não sei, já ouvi falar, mas não sei o que Isso aí. compõe, não. É nessa linha aí, já, você tá certa. Que isso, Nhana? Já fiz química, né, bebê? Isso Oxigênio, aí, já, você combustível. tá certa. O que acontece? Para que uma combustão aconteça, para que uma reação química aconteça, nós precisamos de 3 situações. Né? Então, para que o fogo em si, para que a combustão em si aconteça, eu preciso de uma fonte de ignição, eu preciso de um combustível e eu preciso de um comburente. Tem alguém pedindo para entrar? Luciana, Tinha que ser, né? Vamos já, é. Vamos, Sal, cadê? De você. Hã? De você. Luciana, pro deixa eu novo ver seu normal rostinho. hoje. Boa noite. Se eu não colocar meu nome, eu não entro na live. Pois é. Que doideira. Luciana, boa noite, tudo bem? Que isso, Luciana? Luciana, você já está me ouvindo? Ei, Luciana, você está me ouvindo? Bom, então vamos seguir. Luciana não me respondeu, mas Luciana deve estar na guerra lá para ligar microfone, câmera com tudo. Luciana, Manda para ela no bate-papo, ela ligar o microfone dela. ela não respondeu no chat também, não. Mas então, vamos continuar. A aula está sendo gravada, qualquer coisa ela pega esse início. Nós temos 3 coisas, 3 elementos para que a reação de combustão ela aconteça. Quais são esses elementos? Primeiro, eu preciso de uma fonte de ignição, de uma fonte de calor. Então, que fonte seria essa? Por exemplo, que a gente estava falando do isqueiro, de um isqueiro, de uma brasa, de uma biga de cigarro. Então, isso seria uma fonte de ignição, ou seja, seria a fonte que gera calor. O combustível seria um combustível sólido, um combustível líquido ou um combustível gasoso. E o comburente seria o oxigênio. O fogo, a reação de combustão, ela só ocorre na presença desses 3 elementos. Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse aqui? Aham. Consegue? Uhum. Então, se eu tirar esse elemento aqui, o combustível, eu vou ter a reação de combustão? Não. Não.
Se eu um tirar, depende do outro. exatamente, se eu tirar a fonte de ignição, eu não vou ter a combustão. E se eu tirar o comburente, eu também não vou ter a combustão. Então, antes da gente passar o slide, vamos raciocinar comigo. Na história daquela sala de aula onde estava pegando fogo na cortina. Vamos colocar uma outra hipótese. Vamos colocar que é uma salinha que Jaiane está dando aula para o maternal e, por um acidente, teve um curto-circuito e começou a pegar fogo na estante de livro das crianças. Só que esse fogo ele está pequeno. O que a gente poderia fazer inicialmente para poder cessar essa fonte de... cessar esse fogo, cessar essa fonte de combustão? O fogo tá pouco. Mas ele está presente. Ele está ali. Jogar um pano úmido, Quem falou? Thalita. Muito bem, bonita. Por que jogar um pano em cima? O que vai acontecer quando você joga o pano em cima? Tirar o oxigênio. Você tira o oxigênio. Exatamente. Você tira o comburente. Aí o que você fez? Você impediu que a reação ocorra. A reação química, né, Jaiane? Isso. Então, uma das coisas Ela mais... saiu. Oi? A Luciana saiu. Luciana saiu, ela deve estar com algum... ela deve estar com algum problema na rede dela. Mas, voltando aqui. O que acontece? Se eu abafar, se eu jogar um pano em cima, o que vai acontecer? Eu vou cessar o suprimento de oxigênio daquela combustão. Então, esse fogo, ele vai se apagar. Agora, quais os materiais que eles podem ser os combustíveis? Qualquer material que ele possa entrar em combustão. Por exemplo, madeira, papel, pano, algum tipo de metal, estopa, e plástico, isopor. Então, se você precisar apagar um fogo, abafar, você vai usar esses elementos? Não. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E o comburente é qualquer substância capaz de oxidar essa reação exotérmica. Uma reação exotérmica é uma reação que ela produz calor. Em geral, o comburente ele é o oxigênio. E uma coisa que é importante, que eu até coloquei aqui a nível de curiosidade para vocês, coloquei em algum slide, eu não me lembro agora, acho que deve estar no próximo slide. Vocês sabem qual é a concentração de oxigênio a nível do ar ambiente? Ó, você está respirando agora. Qual é a concentração de oxigênio presente? Quem dá mais? 13%. 13? Bom, se for uma grande metrópole, Mas... um ar muito poluído, pode ser. Tipo assim, então o oxigênio... 70%. Quem dera, mas não. É 40. quase o contrário. Uns 5%. Nossa, já morreu já. 20%. 21%. 21%. Alguém pesquisou no Google. Opa, Lógico, mentira. é lógico. Alguém Normal. pesquisou no Nada Google. Nunca ouvi falar. Você acha que Né? ia ser muito certo, assim, do nada? 21%. Pá! Eu não Nada gosto. mudou. Fala, doutor. Nada mudou. Tudo continua a mesma coisa. Mas Continua dando golpe. a concentração de oxigênio a nível do mar
é em torno de 21%. Quando você está numa cidade que tem uma poluição muito grande, essa concentração muda, né? Olha que imagenzinha bonitinha aqui. Quando a gente está numa cidade com um grande nível de poluição, essa concentração aqui, ela muda. E isso a gente está falando a nível do mar. Quanto maior a altitude, menor a concentração de oxigênio. Mas eu não vou cobrar esses detalhes para vocês, não, mas para vocês entenderem a importância de saber isso. Ah, Valquíria, por que você quer que eu saiba isso? Para vocês verem que lá naquele triângulo, se eu tiver um oxigênio a 13%, eu já não gero uma fonte de calor? Eu já não gero uma reação de combustão? Uhum. Então, o nosso ar ambiente está em 21%. Por isso que é eficaz que abafe esse fogo quando possível. Entenderam? Yes. Então, voltando a esse triângulozinho. Comburente, calor e combustível. O que ele vai gerar? Fuego. Fogo. Fuego. O que a gente deve fazer no caso de um incêndio? Depende. Vai olhar no Google não, hein, Pablo? Tirar quem tiver na sala, ligar logo pro bombeiro, porque incêndio é uma proporção maior de fogo e a gente não vai conseguir apagar sozinho sem nenhuma experiência, né? Ai, menino. E se o fogo já estiver pegando, você tiver que entrar para tirar alguém? Vamos lá. E Vamos aí? complicar. E aí? Bem Fala pra baixinho. mim. Bem baixinho, porque o ar quente sobe, embaixo é mais Isso. tranquilo, vai rastejando ali. Gente, tira o Google da mão do Pablo. Exatamente. Google não, né? Só pedir polícia. Ah, muito bom. Exatamente, vai rastejando. Nesse rastejar, a gente pode fazer uma coisa para poder facilitar a nossa respiração. O que a gente pode fazer? Colocar a camisa na. No rosto. Colocar uma camisa, um pano, qualquer coisa no rosto. Se Aí esse for pano tem que ser possível, úmido? exatamente, eu ia falar isso agora. Se for possível, se tiver você como umedecer esse pano, vai ficar melhor, porque ele vai demorar um pouco mais para poder esquentar e você vai conseguir respirar melhor. Tá? Então, primeira coisa, eu tenho que instruir as pessoas a ficarem abaixadas durante o incêndio. Por quê? A fumaça ela é tão perigosa quanto o fogo. O nível de toxicidade da fumaça ele é muito grande. Claro que isso vai depender do agente que tá sendo queimado ali. Mas a gente sabe que existem muitas fumaças que são altamente tóxicas. E no caso de alguma roupa, alguma coisa pegar fogo, nós devemos rolar no chão ou envolver no cobertor. Por quê? Por quê? Nessa imagem aqui, então, nessa imagem aqui, o que ele está fazendo? Ele está protegendo o rosto. Aí, ó, se a gente tivesse na aula física, vocês iam estar rolando no chão agora. Misericórdia. Deus é pai. Então, ele está protegendo o rosto. Estão vendo a imagem do detalhe? Ele protegendo o rosto Aham. e rolando no chão. À medida que ele rolou no chão, esse fogo foi reduzindo. Estão percebendo o detalhe do fogo aqui? Isso. Por que isso aconteceu? Que ele rolou. Mas por quê? Porque o contato com a superfície foi como se tivesse alguém batendo ali, como se fosse o pano jogando por cima. Gente. Quando você rola, automaticamente você abafa. Sim. Então você está abafando. O que você está fazendo? Você está tirando exatamente o comburente. Você está reduzindo o nível de oxigênio da reação. Se você reduz o nível de oxigênio, você está abafando, essa reação vai
reduzir. Né? Então, vamos lá. Vamos piorar, como o nosso colega falou aí, vamos piorar a situação. Vocês estão... Vamos voltar lá para a salinha de Jaiane das crianças da escola, onde começou a pegar fogo. E vocês precisam tirar essas crianças da sala. Digam para mim como que seria essa situação. Vamos imaginar. Começa a tirar as crianças da sala, todos abaixadinhos, rastejando pelo chão, e aí? Eu ia chamar o Pablo, porque ele sabe muito. Tamo junto aí, pô. Pronto para servir. Então, mas seu colega não vai estar na sala nesse dia e você vai precisar salvar as criancinhas. Vou colocar elas para fora, abaixadas, se algum fogo pegar nelas. Eu falo para rolar, igual na imagem. Uma coisa que é muito importante, gente. Você está num cômodo e esse cômodo está pegando fogo e o fogo ainda não se alastrou, o que você vai fazer? Fechar essa porta. Então, eu não disse que estava numa sala de aula? Uhum. O fogo não começou na sala de aula? Então, você vai retirar as pessoas desse ambiente e vai fechar a porta. De preferência, colocar um pano naquela partezinha de baixo da porta, naquela frechazinha, para quê? Para o ar não passar com a fumaça. E à medida que você for passando pelos cômodos, vai fechando todas as portas que estiverem atrás de você, para que dificulte essa passagem do ar e que o fogo se alastre rapidamente. Entenderam? Entendi. Então, olha, sem correr riscos, lembra que não é para ser herói, é para ser socorrista, em primeiro lugar? Isso. Então, sem correr risco, faça tudo o que for possível para tirar as pessoas do local de incêndio. Lembre de fechar as portas que estão atrás de vocês, procurem saídas de incêndio. Ah, mas não tem saída de incêndio. É importante que tenha. Né? É importante que você tenha um local que você consiga sair rapidamente. Então, se vocês têm na escola uma opção de um corredorzinho estreito, e se você tem a opção de um corredor amplo, você vai direcionar as pessoas que você está socorrendo, você vai guiá-las pelo corredor amplo. Porque senão daqui a pouco vai ter vítima sendo pisoteada e você vai causar outras lesões, outros agravos, além do que aquelas possíveis queimaduras. Agora, o negócio complicou. O fogo aconteceu. Você sabe que está tudo acontecendo na sua sala hoje, né, Jaiane? Tá. Fogo no parquinho. Então, vamos colocar fogo no... Então, não vai ser a sala de Jaiane, mas não. Vai ser a sala de Luiz, que ele está quietinho lá em Ernesto Machado. Misericórdia. Certo? Oi. Então, Luiz. Você passou no concurso, está dando aula na Escola Municipal de Ernesto Machado. Qual é o nome da escola? João Barreto da Silva. Escola João Barreto da Silva. E começou a pegar fogo do lado de fora da sala. Você correu, você lembrou que você tinha que fechar essa porta, você fechou a porta para que o fogo não se alastre. Você está preso ali dentro. O que você vai fazer? Quais as outras medidas que você pode fazer para se proteger e proteger quem está junto? E aí, galera? A janela. Vai abrir a janela, colocar alguma coisa embaixo da porta. Para o fogo não entrar. Para o fogo não entrar. Vai tentar, na medida do possível, colocar panos no rosto das pessoas. Para quê? Para poder fazer um filtro para que essa fumaça que seja inalada seja a menor quantidade possível.
tá? E abaixar o mais próximo do chão possível. De preferência, rastejar. Tranquilo? Tranquilo. Esqueceu. Vamos ver, vou parar de implicar com Jaiane agora. Vamos lá. Quem tá na aula Obrigada. também? Douglas. Douglas esqueceu a mochila com o notebook na sala. Vai voltar para buscar? Dá pra buscar, não. Deve. E não triste. É um final triste, mas que fique o notebook, mas que a gente fique vivo. Então, nunca, jamais, em tempo algum, gente, volte para buscar alguma coisa, tá? Se for meu celular, eu volto. Nem o seu celular, bonita, Só se for um aluninho. né? Nem o meu celular, né? Nem o meu celular, que está a minha vida toda aqui, meus pacientes e meus alunos e tudo mais. Por quê? O que é mais importante é a nossa vida. Verdade. E por mais que a gente saiba das informações corretas, não adianta você saber, você tem que aplicar. Por exemplo, nessa imagenzinha assim, é uma brincadeira, mas vale a reflexão. A mãe está ensinando para a criança que, em caso de incêndio, é para usar a escada. Né? Uma criança que mora no elevador, então, ou seja, não vai entrar no elevador, vai usar a escada. Aí alguém ouviu, foi lá e começou a abafar o fogo com a escada. Vai resolver? Não. Valquíria, mas é uma imagem ridícula. É uma coisa ridícula, mas vale a gente pensar. Não Acontece, basta... tem uns abestados por aí. Exatamente, mas não basta só você ter o conhecimento, você tem que aplicar ele de forma correta. Tranquilo? Tranquilo. Gente, quem for dar aula para criança, muito cuidado, porque criança adora enfiar coisinha em tomada e correr um curto-circuito é muito fácil, né? Mas a gente vai falar sobre choque, a gente vai falar sobre essas outras coisas na próxima aula. Eu coloquei umas imagens aqui que eu achei bem interessante, que é de uma forma bem lúdica, mas como que a gente deve proceder em caso de incêndio, né? Primeira coisa. Meu Deus, não enxergo nada de longe. Não está enxergando, não? Não, mas eu tô enxergando aqui, o celular que tá longe. Então, qual é um exemplo? Se está num prédio, gente, nunca desça pelo elevador. Vai de escada. Se for possível, vá de escada ou procure uma passagem mais ampla possível. Sempre que tiver um fogo, vá rastejando, nunca fique em pé. Abrir as janelas para o ar sair. Toda vez que vocês forem passar de uma sala para outra, fechem as portas. Nunca esqueçam de ligar para o bombeiro. E lembre-se daquele triângulozinho. Eu preciso da ignição, eu preciso do combustível e eu preciso do comburente. Agora, adianta a gente tentar ser herói? Não. Existem casos que não vai adiantar a gente abafar, não vai adiantar usar o extintor de incêndio, a gente vai precisar chamar o bombeiro. O mais importante é a gente tentar preservar o máximo de vidas que a gente puder. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, pra mim não. Não sei se todos estão me ouvindo. Uhum. Eu tô. Eu tô. Alguma dúvida até aqui? Posso Não. seguir? A gente pode mudar de tema? Pode. Para.
porcaria. Fiz print da tela para você, tá, Pablo? Ah, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Depois você manda pra mim, irmão. Vou postar. Pelo amor de Já- Deus. Agora vai que maldade. Pablo, eu vou te machucar, na moral. Tira Só abriu. isso! Deixa eu só abrir o arquivo aqui que tá. Você me paga. Valkyrie, disse vira na sua aula. Ridículo. Não é possível ter ninguém nessa casa atendendo o telefone, gente. Não tem ninguém atendendo. É na sua? É, Já é, não. já vai. Ah, não. Bom, continuando a falar de calor. Vamos continuar falando de calor. Agora não é o calor do fogo propriamente dito, mas é o calor ambiente. O que a gente deve fazer no caso de hipertermia? O que é hipertermia? Muito calor. Isso. Hipertermia. Hiper é Muito. Terme é térmico, certo? Isso. Emia relacionado a sangue, relacionado ao organismo. Então, a gente tem um aumento excessivo de calor no Hipertermia térmico. um aumento de excessivo de calor no organismo. Eu acho que eu não fiz slide. Mia é o quê? Mia é relativo a sangue, a volemia, por exemplo, volume de sangue que você tem, e relacionada ao organismo em geral. Tá. Então, o que a gente deve fazer no caso de uma exposição excessiva ao calor, no caso de uma hipertermia? Não sei. Gente, Luciana não voltou, não. Vai ter no telefone, Pablo. Caraca, velho. Minha avó dorme 7h30, das 7h40 as velhas começam ligando pra cá. Já apareceu o slide para vocês? Pareceu. Sim. Putz, grilo. Está aparecendo agora? Tá. Exposição ao calor. Isso. O que acontece com o nosso organismo quando ele está com uma exposição excessiva ao calor? O que acontece com o nosso corpo? Antes da gente ver todos os slides e tudo, o que acontece? Fala para mim. Qual foi a pergunta, Valkyrie? Tem alguém aí? Além de Jaiane, Thalita? Vou começar a fazer chamada, igual o criancinha no parquinho. Tá todo mundo aqui, Repete a Thalita tá pergunta. aí. Ah, Repete a pergunta, Valkyrie, por favor. quando você tem uma exposição excessiva ao calor, o organismo sofre uma hipertermia. Você ficou muito tempo exposto ao calor. O que o nosso organismo começa a fazer? Ficar acelerado? Também. Também. Mas antes disso, Thalita tá saindo tão baixinho. a Thalita falou, não consegui te ouvir, não. Fala de novo para mim, Flor.
Thalita, eu não tô Febre. conseguindo te ouvir. Fala de novo. Acho que é febre que ela falou. Tá, então você quer dizer que é um aumento da temperatura do corpo, certo? Gente, esse desenho bonito aqui. Esse Sudorese? desenho. Ah, essas bochechas vermelhas, vocês estão achando que é blush? Não. queimado. Não só queimado, mas um rubor geral da pele pelo aumento do calor. E eu tenho uma sudorese excessiva. Por que está acontecendo essa sudorese? Por causa do calor A temperatura do corpo. do corpo. Repete de novo aí que eu não consegui entender. Não Aumento consegui ouvir. Aumento da temperatura do corpo. Sim, aumentou a temperatura do corpo. Devido a equilibrar. Doutor Google. Doutor Google, Não, tá galera. feio, Saulo, para. Não tô olhando, não, né? Pelo amor de Deus. Ah, não, tá não. Então, vamos lá, vamos raciocinar comigo. Tá muito quente. Vocês estão lá fazendo uma caminhada, começando a correr e o corpo começa a aumentar o metabolismo, começa a ficar mais quente. Você está aumentando o metabolismo. O organismo faz uma regulação térmica. Qual é essa regulação térmica? As glândulas sudoríparas, elas começam a transpirar para refrescar a pele para melhorar essa sensação térmica. Foi? Regulação Tem tudo explicadinho ali. térmica. Tá? Uhum. Só que o que acontece? Se essa exposição for muito grande, depois a gente vai no slide, mas vamos raciocinar comigo. Eu tenho uma exposição muito grande ao calor, eu tenho uma sudorese muito grande, muito intensa, e a pessoa ainda está exposta ao calor. O que vai acontecer? Vai desidratar. Vai desidratar. Exatamente. Aí o que acontece? É um efeito dominó, é uma reação em cadeia. Exposição ao calor, aumento da transpiração, aumento da sudorese, eu vou transpirar. Se eu vou transpirar muito, eu vou desidratar. Quando ocorre a desidratação, o nosso organismo ele funciona normalmente? Não. Sobrecarregar os rins. Vai sobrecarregar os rins, vai sobrecarregar todo o nosso organismo. E Vai entrar em colapso. sistema nervoso central. A pessoa vai ter náusea, a pessoa vai ter vômito, a pessoa vai ter perda de consciência. Tá? Tudo por quê? Por causa de uma exposição excessiva ao calor. Tá? Então, vamos ao nosso slide aqui. A gente já montou uma linha de raciocínio. Então, em condições normais, quando a temperatura do ambiente sobe muito, o corpo ele precisa manter essa temperatura dentro dos parâmetros compatíveis com o estado saudável. Então, o que o nosso organismo faz? Ele transpira. Só que, se essa transpiração ela for excessiva, a pessoa pode acabar ficando desidratada, o que vai gerar um prejuízo muito grande para a saúde dela. Só que também acontece que, em alguns mecanismos, que essa sudorese ela não consegue abaixar a temperatura corporal. Por quê? Porque ela continua recebendo aquela fonte de calor. Então, imagina aquelas pessoas que ficam perdidas no deserto, perdidas no sertão, e ela não tem uma fonte de água, ela não tem uma sombra. O organismo dela, daqui a pouco, vai, com o passar do tempo, o que vai acontecer com esse organismo? Vai desidratar todinho, vai perder temperatura. Vai acabar entrando em colapso, né? Isso. E é o que ocorre. Então, consequentemente, eu tenho sede, eu tenho a pele avermelhada,
eu tenho fadiga, eu tenho cãibras. Por quê? Porque quando você tem o suor excessivo, eu perco só água, Não, perde os nutrientes também. eu do perco corpo. eletrólitos também, Isso. né? O suor, ele é o quê? Não é salgadinho? É. Vai minerar. Foi um Google. Pera aí, deixa eu abrir aqui agora. Agora eu vou abrir aqui. Na Olha hora. que carequinha brilhante. Suor. E o que acontece? O suor, ele é salgadinho. Por quê? Porque você está perdendo eletrólitos também. Quando você tem, nos casos de hipertermia, nos casos de insolação, nos casos muito graves, por que vai entrar, os músculos vão entrar em fadiga? Por que você vai ter cãibras? Porque o organismo ele não vai fazer, por exemplo, conseguir fazer a bomba de sódio e potássio, conseguir fazer a contração muscular. Então, esse organismo ele vai entrar em colapso com o passar do tempo, se nada for feito. Então, o que acontece? Eu tenho uma temperatura alta, eu tenho desidratação, a pele fica vermelha, fica com tontura, fica com Minha cansaço. irmã, uma vez, na praia, ela ficou muito tempo pegando sol. Aí, com isso, deu insolação e ela ficou inchada, toda inchada, o rosto. Por quê? Porque ela acabou lesando o tecido. Lembra da aula passada da queimadura? Aham. Ela chegou a ficar com bolha também? Não, ela só inchou muito e ficou muito vermelha. Não chegou porque era mais moreninha, né? Ah, sim. Se fosse Valquíria, tava Eu no já osso fiquei com já. bolha pegando Isso sou sol. eu, Jeane. Eu vou Se perguntar fosse a ela se ela acha isso que tá salvo. Se fosse Valquíria, tava no osso já. Então, gente, por que isso tudo acontece? Porque o nosso organismo ele não conseguiu fazer essa regulação térmica, começou a desidratar e gerou toda essa reação em cadeia. O que nós temos que fazer, o que vocês têm que fazer como socorristas para resolver esse quadro de insolação, esse quadro de hipertermia? Primeira coisa, faz o quê? Primeira coisa de tudo, você encontrou uma pessoa com hipertermia, encontrou uma pessoa com quadro de insolação. A primeira coisa que você faz? Tira ela daquele local ali, sei lá. Tira ela daquele local, perfeito. Vai levar para um local com sombra, onde Isso. esteja mais fresco. Beleza. E aí? Da água? Vai oferecer líquido para ela. Dá um Gatorade. Que isso resolveu o problema. Já era, tá inteiro. Olha aqui. Gente, eu sou assim. Eu queria que a Gatorade me patrocinasse, sério mesmo, porque eu gosto muito do Gatorade, principalmente porque ele é um repositor hidroeletrolítico. Pós-treino, competição de taekwondo era isso. Por quê? Porque você aumenta a sudorese, você perde eletrólito e você perde água. Então, o Gatorade ou o soro, ele faz o quê? Mas esses soros industrializados, né? Porque só o soro que a gente faz em casa com água e sal, ele não consegue repor os eletrólitos, mas você tem a reposição de hidratação. Mas por que é importante fazer isso? Porque você vai começar a regularizar e estabilizar o organismo. Mas o que a gente tem que fazer? Gente, essa água, esse líquido tem que ser dado aos poucos, tá? Em golinhos. Entendi. É bem lentamente, porque senão a pessoa pode até engasgar. Mas o que faz? Colocar um cobertor também precisa. Sim, mas precisa que esteja úmido, né? Precisa que esteja molhado.
para poder fazer o quê? Resfriar. Agora, se você tá em um local que você tem um chuveiro, que você tem uma mangueira, o que você vai pedir a pessoa para fazer? Você molhar o pulso? Vai levar essa pessoa para aquele local, vai começar molhando as extremidades, molhando o corpo e, por último, a cabeça, para você começar um processo para resfriar o organismo. Tá? Então, de uma forma geral, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reduzir a temperatura do corpo. Tá? Então, foi o que vocês falaram. Eu preciso tirar a vítima do local. No que Thalita falou em relação a colocar um cobertor, colocar uma compressa, essa compressa precisa ser de água fria. Tá, Thalita? Uhum. O mais frio, o mais fresco que for possível dessa água para poder refrescar esse corpo como um todo e oferecer bastante líquido. Mas quando a pessoa for tomar, vai aos poucos, senão vocês vão ter que aplicar a manobra de Heimlich numa pessoa com insolação. Então, em vez de um problema, vocês vão ter 2. Tá? Então, a questão dos sais minerais, a questão que a gente já falou. Só repetindo o que eu falei para vocês, gente. Quando eu aumento a sudorese, o que eu vou perder muito? Os eletrólitos, que são o quê? Os sais Minerais. Se eu perdi sais minerais, a minha bomba de sódio e potássio, por exemplo, ela vai funcionar bem? Não. O meu organismo ele vai funcionar bem como um todo? Não. Então, eu vou ter fraqueza, eu vou ter cansaço, eu vou ter dificuldade de concentração. Então, por isso que é muito importante garantir a hidratação, mas não apenas a parte hídrica, mas também a parte de sais minerais, tá? Então, você pode fazer essa reposição com suco, com aquele sorinho caseiro, ou se tiver acesso a um soro industrializado, ou até mesmo o Gatorade, que é uma coisa que é fácil da gente conseguir, você tem mais eficácia. Tá? Em geral, em competições, como o Pablo estava falando, eles já deixam disponíveis para os atletas. Certo? Agora, tem um problema. Vamos supor que... Deixa eu pensar numa coisa aqui. Lucas trabalha na academia, né, Lucas? Trabalho. Lucas está aí ou está vendo live de... Como é que é? Robertinho Varenga, né? Isso. Estou aqui. Mas não. Você está aí? Então, Lucas, você está lá na academia e você faz personal com Dona Maria. Dona Maria tem 65 anos, mas é aquela idosa super antenada, super animada, só que você sabe que ela é hipertensa. Ah, então você fez a sua avaliação física maravilhosa e você sabe que Dona Maria é hipertensa. Dona Maria foi treinar num dia que estava muito calor, naqueles dias em São Fidélis que você tem a sensação térmica de 41 graus. A academia não tem ventilador, não tem ar-condicionado e o ventilador está soprando aquele vento quente. Então, realmente não tem, né? Então, qualquer semelhança é mera coincidência, mas vamos fazer uma situação hipotética nas minhas historinhas. Então, você tem uma temperatura ambiente muito alta, você tem um ambiente que ele não é refrigerado adequadamente, onde o ar ele não circula adequadamente, e você tem uma aluna que ela é hiperativa, mesmo sendo idosa, e ela foi fazendo exercício até chegar na exaustão dela, no limite dela.
Lembrando, gente, o limite de uma pessoa de 65 anos é diferente do limite de uma pessoa de 18, tá? Essa senhora que você está dando personal, Lucas, você vai poder oferecer Gatorade ela de imediato? Não, Por quê? eu que não. Por quê? Sem consultar Google, gente. Que... Esses tipos de bebidas isotônicas, não são bebidas, elas não são mais salgadinhas, Fica em sódio. rica em sódio. Eu não falei que Dona Maria era hipertensa? Uhum. Aí você Pressão vai vai lá na... oferecer, É. aí você vai oferecer uma bebida para ela que é rica em sódio, mesmo sabendo que isso vai ser bom? Não, não Não, pode. a gente não pode fazer isso. Então, não é porque é indicado que você dê um repositor hidroeletrolítico para uma pessoa, quer dizer que ela vai ser indicada para todas as pessoas. Então, o que você vai fazer com Dona Maria? Você vai dar bastante água para ela. Agora, vamos colocar que Dona Maria, além de ser hipertensa, Dona Maria é diabética. Você vai dar um suco daqueles de laranja ou de qualquer que seja super doce? Não. Também não, porque vai fazer o quê? A glicemia dela vai lá em cima. Então, gente, é muito importante que à medida do possível, que a gente conheça as pessoas que nós trabalhamos, que nós conheçamos o nosso público, que a gente conheça o nosso aluno, que a gente conheça a pessoa que a gente está trabalhando diretamente com ela. Por quê? Porque quando eu for prestar um socorro numa eventualidade, eu preciso saber como que eu vou prestar esse socorro. Estão conseguindo me alcançar? Uhum. Então, nesse caso de Dona Maria, Tranquilo. oferece muita água para Dona Maria. Nada de Gatorade, nada de suco docinho, água, água, água. Agora, você ofereceu água, baixou a temperatura e tudo mais, e ela continua com o nível de consciência, abaixando o nível de consciência, gente, faz o quê? Chama um bombeiro. Pular. Leva para o socorro, leva para o hospital, porque a gente não tem mais o que fazer. Então, a gente tem que ter um feeling muito grande, a gente tem que, sabe, perceber com cuidado, olhar com cuidado a nossa vítima, as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, Valquíria, mas eu não conheço a pessoa e estava na rua. Você não conhece? Oferece água. Tá? A pessoa pode ter insuficiência renal, a pessoa pode ter uma série de problemas e de complicações. Tranquilo, gente? Uhum. Foi? Foi. Oi. Então, a prestação de socorro depende de conhecimentos básicos, né? O que é esse conhecimento básico? Eu preciso saber o que eu vou fazer, mas eu preciso saber o que eu vou fazer para cada pessoa, tá? Então, eu fico contando historinha, fico nessa brincadeira com vocês, para que vocês comecem a desenvolver esse raciocínio crítico para quando precisar passar por uma situação dessa, você saber agir de forma correta, para nunca gerar um agravo para a pessoa. Então, quais os cuidados básicos que a gente tem que ter quando está uma exposição prolongada ao calor? Beber muita água. Tratar. Hidratar, beber bastante água, mais o quê? Filtro solar. Filtro solar, mais o quê? Um bonezinho. Uma boa alimentação. Uma alimentação leve, né? Porque você imagina só, você vai fazer uma atividade física e comer uma feijoada. Nossa Senhora.
todo o seu metabolismo ele vai ser direcionado para digestão. Aí você vai lá e tira aquele metabolismo da digestão e vai para a atividade muscular. Vai ficar complicado, não vai? Competir fluxo sanguíneo. Exatamente. E outra coisa, precisa também que, sejam com tecidos leves, de preferência cores claras, tá? As cores escuras absorvem a radiação, as cores claras elas refletem a radiação. Gente, isso eu já falei várias vezes, nada de bebida alcoólica, né? Vai fazer qualquer atividade física, vai socorrer o paciente, nada de socorrer com cerveja, tá? Quem sabe. Não, aí tem uns não... troços aí que ressuscita morto. Então, não é indireta para ninguém não, galera, mas água, tá? Não sabe o que fazer, água. Água, água, água e roupas leves. E a gente já falou, né? Qualquer modalidade de atividade física, a gente precisa fazer num período com menor incidência solar. Né? Você vai correr, vai fazer alguma atividade, vai fazer no sol de meio-dia, de 2 horas da tarde? Depende. Aconselho que não faça. Né? É o mais prudente, é o mais sensato a se fazer. E toda atividade física que vocês forem fazer, vocês já sabem, né? De forma moderada, para quê? Para que o organismo tenha uma condição física prévia. O que a gente já falou, está em algum lugar, tem uma piscina, tem um chuveiro, tem alguma coisa assim, começa a molhar a pessoa. Para quê? Para reduzir a temperatura corporal, deixando a cabeça por último, deixa o organismo ir refrescando aos poucos. Foi, fez um barulho aí. Tayane? Então, eu tenho opção Foi de... eu não. Eu tenho a opção de deixar o microfone de vocês mudo. Só que eu prefiro deixar aberto porque a gente vai conversando, vocês vão falando. Eu prefiro assim. E esses ruídos aí não me atrapalham, não. Olha que bonitinho. Gente, tem um detalhe nesse desenho. Você vai oferecer líquido para a pessoa deitada? Não. Não. Você já ofereceu líquido e deitou a pessoa. Então, você solicitou que a vítima se deite, só que antes você já ofereceu um líquido. Se possível, algum repositor hidroeletrolítico. Vai elevar os pés para quê? Que a gente conversou há 2 aulas atrás. Ih, esqueci. Alguma coisa de circulação. Sangue venoso. Isso aí, Thalita, para favorecer o retorno venoso. Que isso? Foi baixinho, mas eu ouvi. Vou aplicar compressas frias. Se for possível, um ventilador ou alguma forma que produza vento, o que eu vou fazer com isso? Eu vou conseguir reduzir a temperatura. Tranquilo, hipertermia, gente? Tranquilo. Então, esse aqui é de uma foto de um livro da biblioteca da faculdade, com um resumo de tudo que a gente falou aqui, tá? Depois vocês dão uma lidinha, porque já está no material para vocês que eu vou colocar no final da aula. E quando está muito frio, faz o quê? Hipotermia. Hipotermia. Hiper Não. ou hipo? Tipo, Hipo.
Tá, eu ouvi errado. Hipotermia. 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 O Lucas saiu, mas já entrou, né? Tá colocando aqui que ele saiu. Já entrou. Gente, no caso de hipotermia, calor excessivo, como que a gente deve proceder? Agasalhar. Frio excessivo, não? Isso aí. No caso de Abafar a frio excessivo, pessoa. agasalhar. Isso. Mais o quê? É um cafezinho. Exato. Esquentar por Quentinho, né? dentro. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não vale rir de mim, não, tá? Tá. Deixa eu tirar daqui para eu poder ver a cara de vocês. A outra já até ligou a câmera já, para poder rir de mim, ó. Então, a pessoa nunca tinha ido em lugar com neve, né? No Chile. Ah, meu pai. No Chile, tá. Aí a pessoa chegou lá toda agasalhada, só que a gente sabe que a gente não tem aqui, como a gente está num país muito quente, nós não temos as roupas adequadas para a exposição extrema ao frio. Então, existem roupas específicas, roupas térmicas específicas que você aluga para poder estar nesses locais. E quando eu cheguei nesse local, quando eu saí da van para a extração de esqui, devia ter uns 17 graus negativos, gente, eu tava com bota, com meia, com um monte de meia, com um monte de coisa. E quando eu desci da van, o frio estava tão intenso, que eu comecei a sentir dor nos pés. E aquela dor começou a subir, aquela dor pelos meus pés, pela minha perna, e começou a ficar tudo dormente. E uma dor. A dor do frio é uma coisa assim, absurda. Aí eu corri rapidamente, comprei umas outras meias, aluguei o sapato, a bota específica, aluguei todo o material específico. Aquela dor diminuiu, mas ainda continuava com muito frio. E professora de primeiro socorro já há muito tempo, né? Vou fazer o quê? Tomar uma bebida quente. Beleza, vai lá, Valquíria, comprar a bebida quente. Gente, não tome bebida quente no bolão. Porque o que acontece? Queimei o céu da boca todinho. Nossa Queimei a boca senhora, toda. gente. Então, às vezes a gente tem o conhecimento, só que quando está acontecendo alguma coisa com a gente fica tão afoito naquela situação, tentando resolver, e você acaba metendo os pés pelas mãos e acaba gerando um agravo. No meu caso, qual foi o agravo que eu gerei? Eu consegui queimar a minha boca toda e eu arranquei a pele do céu da minha boca. De tão quente que a bebida estava. Então, sim, foi o que eu Queimar faço. só a língua é horrível. Você imagina Que dirá tudo. né? Então, quando eu Já? falei com vocês, quando eu dei aquele exemplo do carinha lá tentando apagar o fogo com a escada, é ridículo. Só que na hora que você está passando por aquela situação, às vezes você esquece. Né? Então, tentar raciocinar, tentar refletir sobre o que a gente vai fazer é muito importante.
Gente, tá tão bonitinho isso aqui que eu fiz até um print. Gente, eu com cara, sempre com cara de doida, ô Valkyria. Meu Jesus. Ficou tão. Ficou Eu tão imagino. que eu Vou fiz até pentear meu cabelo aqui, já vou ficar até preparada, sabe? Marca lá no Misericórdia. Instagram depois. Não compartilhar. tão. Ah, não, ficou. O print ficou ruim. Aí, viu? Tira outro, que a gente com cara de estudioso. Faz a Peraí, mesma cara, problema. Jaiane. Deixa eu tirar a barra daqui. Eu já vou ficar rindo, né? Mas só tá aparecendo a sua boca. Thalita Agora- também, tá aparecendo sua boca. Jaiane, chega para trás um pouquinho. Aí, mais um pouquinho, Jaiane. Peraí. Cadê Luiz e Douglas? Meu braço parece um pau de céu. De tão longo. Pouco grossa. Jaiane. Tá Eu não Vou ficar fazendo procurando. pose. Você tá sentido. Quê? Você, fazendo gesto obscenos. Assim, ó. E assim. Vou ficar de longe. Ué, a Valkyria congelou. Programa tá. Problemas técnicos. Vou tirar um print. Tirei já. Olha pra cá, Sal. Faz o carinho, Thalita. Vai de novo, Thalita. Peraí. De novo. Cacete. Foi. Merda de print. Horrível. Gente, o Pelo programa menos passou. travou. Raça, né? Voltei. Luiz e Douglas, vocês estão aí? Tô sim. Douglas também está aí? Foi só o meu que travou ou de vocês também? Só o seu. Vamos, Jaiane. Ai, cara. Então, onde nós estávamos? Na foto. E Exatamente, na exposição, ao frio. na exposição ao frio. Aí, ó. Todo mundo tá vendo? Gente, isso, o que é a minha cara? Lindo. Ô, Muito bom, Valkyria, Jaiane. você não pode isso, não. Então, é só para descontrair. Thalita, Vambora? que olhos. Que queixo. Então, Jesus. vamos continuar. Eu perguntei por Luiz e Douglas porque eu só estou vendo Pablo, Saulo, Thalita e Jaiane, tá? Eu também. Eu também tô. Só, gente, só. Por que o meu não aparece ninguém, gente? Então, gente, vamos continuar aqui. É sempre importante que a gente se informe, né? Voltando ao meu mico lá, que a gente se informe qual vai ser a temperatura do local que a gente vai estar fazendo atividade física, como vai ver na previsão do tempo, se vai estar chovendo, se não vai, se você vai para um determinado local onde ele tem um calor excessivo ou um frio em excesso. E quando você faz alguma atividade física num frio excessivo, eu pude perceber isso. Você tá com muita roupa,
você está sentindo muito frio, mas ao mesmo tempo você começa a transpirar. Por quê? Porque o seu corpo começa a ter aquela regulação térmica. Aí o que acontece? Você começa a transpirar, aquela roupa que você está transpirando, ela vai ficar o quê? Molhada. Tem um frio externo. Essa roupa molhada vai fazer com que aconteça o quê? A nossa Você fica mais temperatura frio ainda. vai ficar mais frio ainda. Então, quando você for socorrer alguém, no caso de hipotermia, você tem que fazer, na medida do possível, tirar essa roupa molhada. Tá? Tirar. Ah, Valquíria, mas a roupa vai estar molhada no frio. Se a pessoa está com muito frio, gente, a roupa fica molhada sim. Né? Depois do episódio de queimar a boca e tudo mais, eu me recuperei e fui fazer uma caminhada num local que a gente ia conhecer, lá na estação de esqui e tal. E lembra que eu falei para vocês que o percentual de oxigênio é de 21% a nível do mar? À medida que você sobe, essa concentração de oxigênio diminui. Então, o esforço que você faz para respirar é maior. Então, você faz um esforço maior, você cansa mais e você acaba transpirando. Se você ficar com essa roupa molhada muito tempo, sua temperatura corporal vai abaixar. Então, a chance que você tem de ter uma hipotermia é muito grande. Então, a primeira coisa que você tem que... Uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é o quê? Tirar essa roupa molhada da pessoa, oferecer uma roupa seca e dar uma bebida quente. Dar o cafezinho, né, Jaiane? Isso. Mas tem gente que um café, um chocolate quente, alguma bebida para poder elevar a temperatura interna. Mesma coisa, assim como no calor excessivo, no frio também, quando você for ingerir essa bebida, tem que ser aos poucos. Tá? Agora vamos pensar a nível de capilar. Os capilares, eles estão aonde, gente? Nos braços. Na superfície da pele. Né? Eles estão na superfície da pele. Quando está muito frio, qual a tendência que a gente faz? Arrepiar. E fica todo mundo encolhidinho, certo? A gente fica com frio. O que o vaso faz? O que acontece a nível de capilar, a nível de vaso? Quando está frio? Volta. Rebobina a fita. Constringe. Exatamente. Google. Deixa eu No ensino médio, meu filho. Gente, olha só. O aumento de calor, se eu tenho um aumento de calor, eu causo uma vasodilatação. Então, eu tenho um aumento de calor, eu causo uma vasodilatação. Se eu tenho um aumento do frio, eu tenho uma vasoconstricção. Então, o lumen do vaso que estava assim, ele vai reduzir. Esse sangue, ele vai passar da mesma forma? Não. O nosso organismo, no processo circulatório, ele vai preservar o quê? Ele vai preservar as extremidades ou ele vai preservar os órgãos nobres? Órgãos nobres. Ele vai preservar os órgãos nobres, os órgãos que são vitais. Então, eu vou aumentar a minha circulação para os órgãos vitais e o meu fluxo sanguíneo vai ser reduzido a nível de periferia. Estão me acompanhando? Então, vai ser reduzido a nível de periferia. Junto com isso, eu tenho uma vasoconstricção. Eu vou ter o suprimento sanguíneo nas extremidades da mão, de nariz, de orelha, de pé, normalizado, igual, fisiologicamente?
Botei ou não, gente? Não. 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 Vai ficar roxo. Vai ficar roxo. Roxo. Por quê? Pela ausência de circulação. Beleza. Só que aí, vamos complicar mais um pouquinho. A pessoa ficou perdida em um lugar muito, 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 muito frio e ela está exposta ali e ninguém foi socorrer ela. O que pode acontecer ainda? Bota a cabeça, bota a mão, morde o lápis. Corona. Gente, olha só. O líquido que está intracelular, ele chega ao ponto de congelar. Tá? Ele chega ao ponto de congelar. Tem um nome bonito em inglês, mas eu, sinceramente, eu não sei pronunciar. Em geral, as pessoas chamam que isso é um fenômeno de geladura, mas tem um nome bonito em inglês e eu não sei pronunciar. Eu vou tentar ler ele aqui para vocês, tá? Vou achar aqui. Então, voltando no nosso slide, só para eu passar aqui para vocês, mas eu já falei isso tudo para vocês. Então, o que acontece? Ó, vou falar o nome do fenômeno. Frostbite. Eu acho que é assim que fala, frostbite. Popularmente geladura, tá? Então, o que a gente falou? As baixas temperaturas fazem um fenômeno que faz com que ocorra uma vasoconstricção. Então, esses tecidos eles não vão ser nutridos de forma adequada. O sangue ele vai ser direcionado para os órgãos vitais. As extremidades vão começar a sofrer má oxigenação e vai começar a ocorrer o quê? Uma O que vai acontecer com o tecido, gente? Necrose. Necrose. Quem falou? Pablo, né? O doutor Google. Muito bem. Vou ficar vou ficar com a mão aqui quando não tá pesquisando nada. Faz assim, ó. Vou ficar assim, ó. Aquelas brincadeiras Mão na faz cabeça. assim. Então, o que acontece? Vai formar uma necrose. Só que, como foi o que eu estava falando para vocês, se continuar com a baixa temperatura, a pessoa não conseguiu socorro, não conseguiu aumentar a temperatura corpórea dela, esse fenômeno vai ser tão intenso, que vai fazer com que formem cristais, microcristais, dentro dos capilares. E vai chegar a congelar. Tá? Então, isso são casos de frios extremos. Então, não sei se vocês já viram reportagens falando que às vezes precisa amputar uma mão, precisa amputar um braço, uma perna de uma pessoa que ficou perdida num local com neve, um local de frio extremo, justamente por isso, porque ocorre um colapso tão grande do sistema circulatório, as células começam a ficar sem nutrientes, sem circulação e acaba cristalizando, formando microcristais de gelo, né? O termo em inglês é frostbite, que eu não sei se é assim, quem sabe falar inglês me corrija, mas são lesões causadas pelo frio. E olha como que fica as extremidades, gente. Olha isso aqui. Essas lesões foram de pessoas que já foram... Isso aí, bonita. Essas lesões são de pessoas que já foram socorridas. Tá? Nossa, que troço feio. Exatamente. Só que,
Se essa pessoa não for socorrida a tempo, vai só aumentando, só aumentando, só aumentando, só aumentando, a ponto de ter que amputar a extremidade. Tá? Esse fenômeno também é conhecido como o fenômeno de geladura. Conseguiram entender como é que ocorre todo esse processo? Uhum. Tranquilo? Sim. Então, foi o que eu já falei para vocês. Como a gente sempre conversa, eu vou falando para vocês e depois a gente passa o slide para poder reforçar. Então, isso sempre acontece. Nariz, orelha, extremidade das mãos, dos pés. Por quê? Por que isso acontece com maior frequência nas extremidades? Já falei umas 200 vezes. O sangue está concentrado nos órgãos nobres. Exatamente. Porque o nosso organismo prioriza os órgãos nobres. Tá? Então, a gente já falou que o nosso organismo ele não se aclimata nem ao frio, nem ao calor. Então, nós precisamos estar preparados com roupas, com bebidas, com equipamentos para aquela atividade que a gente for fazer, seja no frio ou seja no calor. Dorme não, gente. O primeiro sintoma de proteção inadequada ao ambiente é o quê? Acho que foi Thalita que falou no início que a pele fica fria, fica gelada. Foi quem que falou? Deve ter sido Thalita mesmo. Ou Não? Fábio. Não sei, alguém falou. Que a pele fica fria, fica gelada, começa a formigar e queimar. E lembra que eu falei para vocês que também dói? Por quê? Por causa dessa falta de circulação. A vasoconstricção é tão grande, tão grande, tão grande que ela provoca dor. Então, você percebeu isso, que você tem que fazer rapidamente é aquecer a região, tá? E outra coisa, gente, frio queima. Ah, frio queima. Também racha a pode dar... boca, né? Racha a boca também pode dar bolha. Por exemplo, vai fazer a gente vai falar sobre entorse, umas aulas mais para frente. Das condutas indicadas para você fazer no caso de entorse é colocar compressa de gelo ou compressa gelada. Uma das indicações que a gente faz é que sempre coloque um paninho nessa compressa. Por quê? Justamente para o gelo não ter contato direto com a pele e não queimar. O gelo também queima, também forma bolha, também causa lesões. Vocês sabiam disso? Uhum. Tá? Eu já ouvi falar uma vez. E isso realmente acontece. Eu trabalhei num setor uma vez que a colega que trabalhava comigo orientou um paciente dela a fazer compressa de gelo em casa. E ele estava com uma tendinite, e aí ela falou para o senhor faz compressa de gelo em casa, coloca um paninho, explicou para ele, e ele foi para casa para voltar na próxima sessão. E num belo dia, na próxima sessão, chega o senhor lá na fisioterapia, muito zangado e querendo bater na minha amiga. E muito zangado. Nesse dia ela não tinha ido. E eu fui perguntar para ele o que tinha acontecido, que eu não sabia o que estava acontecendo. E ele mostrou a mão, estava vermelho com uma bolha. Sua amiga me queimou, sua amiga me queimou, sua amiga me queimou. Eu disse, gente, como que ela queimou o senhor? O que ela fez para ela ter queimado o senhor? O que aconteceu? Ela me queimou, e começou a fazer aquele barraco todo zangado. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Como que ela queimou o senhor? Ela me mandou botar gelo em casa e queimou.
Aí você respira fundo, né? Fala, meu senhor, ela não falou para o senhor colocar um paninho e tudo. Eu vou colocar paninho nada, eu sou homem, não precisa dessas frescuras, não. Ou seja, ficou fazendo gelo, botou o gelo direto na pele. Ele que faz errado. Exatamente. Então, tem de tudo. Então, quando vocês forem orientar algum aluno de vocês, por mais que seja redundante, explique. Colocar o gelo com um paninho enrolado, nunca coloque direto sobre a pele, porque sempre vai ter um que vai fazer errado e vai falar que foi você que falou. Tá? Sempre tem. E como a gente estava falando, quando a lesão pelo fio ela progride, essa região começa a ficar dormente, começa a ficar anestesiada, esbranquiçada, igual aquela foto. Tudo por causa da carência da circulação, tá? Se você está socorrendo uma pessoa assim, gente, primeira coisa a fazer, chama um serviço de emergência. Não é o nosso caso da nossa realidade. Mas se você for pegar uma cidade no sul do país, onde se você tiver um morador de rua num frio excessivo, isso pode acontecer. Né? Infelizmente, isso pode acontecer. Agora, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Vocês estão vendo esse último tópico aqui, ó? Pessoas portadoras de diabetes, doenças vasculares periféricas, doenças autoimunes, fenômeno de Renault, tem maior incidência a essas complicações. Por quê? Por que, por exemplo, que a pessoa diabética não é indicado usar o gelo? Por causa de mastigar. Pode ir falando aí que vier a cabeça que a gente vai e constrói. Porque o gelo estava queimado e verdade não pode. Tá? Fala de novo para mim, Thalita. Porque o gelo pode causar queimadura, como você falou, né? Sim, pode causar queimadura também, mas o que acontece no paciente diabético? Mas aí, Então, se ele ficar com a queimadura, vai custar sarar. Sim, mas não é nem a queimadura, não. Não chegou a queimar. Colocou o gelo direitinho. Por que a gente não deve indicar gelo para o diabético? Gente, o diabético, ele tem... Por que eu sei que uma pessoa é diabética? O quê? Luiz e Douglas, que não falaram nada, que estão quietinhos aí. Luiz, Douglas e Lucas. Douglas está dormindo, pô. Acordou agora. Douglas está dormindo. Lucas. Foi. Lucas está vendo live de Robertinho Varenga. Não tô vendo nada, pô. Tô quietinho aqui. Desde o início. Então, Lucas, a pessoa diabética, eu sei que a pessoa é diabética por quê? por causa do nível de glicose. No sangue. Por causa do nível de açúcar no sangue. Quase alta. A pessoa diabética, o nível de açúcar no sangue dela pode ficar tão alto que o sangue dela vai ficar mais viscoso, vai ficar um sangue mais denso. Gente, não é aula de fisiopatologia, mas é uma coisa que vocês precisam ter a noção, construir o raciocínio e saber por que não usar, tá? Lembrando, a gente está dando aula de hipotermia, mas a gente sempre vai estar linkando uma coisa na outra, tá joia? Então, eu tenho o sangue mais viscoso. O que o frio faz? Ele não faz uma vasoconstricção. Então, eu fiz uma vasoconstricção. Eu tenho um sangue que ele é mais viscoso. Esse sangue ele vai passar fácil? Não. Nesse vaso? Não. Não. Então, muito cuidado quando vocês forem falar com algum aluno de vocês, com algum paciente para usar gelo se for diabético, tá? Ou se ele tiver alguma doença, alguma alteração a nível de capilares, de irrigação sanguínea, muito cuidado com isso.
Ah, agora vocês sabem, mas vocês sabem o porquê. Ah, é uma boa pergunta para a prova. Ó. Ah, meu pai. Não, gente, o primeiro socorro, não posso perguntar isso para você. Quem disse que não? Só formular Claro que direitinho. não. Você pode perguntar assim, por quê? Peraí. Então vamos lá. Deixa eu ver que tá quase, vai dar tempo da gente finalizar isso aqui, já está quase acabando. Então, quais são os sinais e sintomas no início daquele processo? Tudo que a gente já falou. Sensação de frio, a pessoa fica muito cansada. Lembra que eu falei para vocês? Que a pessoa fica muito cansada. Se eu tenho uma vasoconstricção, eu vou ter uma perfusão normal? Não. Vai chegar num ponto que esse frio vai ser tão intenso que a pessoa vai começar a ter uma confusão mental. Gente, nesses casos, a gente precisa levar para o socorro imediato, porque vai ter coisa que a gente não vai conseguir reverter. Tranquilo? Uhum. Então, a gente precisa, tremor, confusão mental, perda da coordenação motora, dificuldade de se movimentar, tudo a gente já falou. O que eu tenho que fazer? Procurar um abrigo aquecido. Lembra que a gente já falou? Eu tenho que aquecer a pessoa, tirar a roupa úmida, oferecer um líquido quente para ela e aquecer ela ao máximo possível. E, mais uma vez, gente, nada de oferecer cachaça. Tá? Nada de oferecer bebida alcoólica. Oferecer líquidos doces ricos em glicose. Eu posso fazer isso com todo mundo? Eu tenho que ter cuidado. Tá? Pelo que a gente já conversou. Esse é um resuminho de tudo que a gente já falou. Eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem resume tudo isso que a gente já conversou até agora. Do lado... Aí eu estou fazendo com a mão aqui, vocês estão me vendo fazendo, né? Vocês estão me vendo ou não? Ó, Tá? Então, de um lado, eu tenho o ganho de calor, que é a hipertermia, e do outro lado eu tenho a perda de calor, que é a hipotermia. Tá? No ganho de calor, eu tenho uma radiação excessiva, eu tenho um aumento da temperatura ambiente excessivo. Então, vamos supor aqui. Aqui eu tenho... Cadê o cursor do meu mouse? Aqui eu tenho um jogador de futebol e ele está sentado num banquinho esperando ser chamado para jogar. Tem alguém que joga futebol aí? não, isso é futebol americano. Bom, Gente, mas... não. Isso aí a gente não teve, não. A gente até queria, mas... Imagina que... Qual é seu Só time tivemos mesmo? a promessa. Fluminense. Então, imagine que é um jogador do Fluminense. Fluminense. Ué, gente, ela pediu para falar Fluminense. Você se manifestou... Ela perguntou qual time, qual o seu time. Vocês não responderam? Então, ninguém se manifestou, vai ser Fluminense. Tive que falar o melhor. Ninguém se manifestou, é Fluminense. Então, eu tenho um jogador do Fluminense sentado no banco. O banco, ele é de metal. Está muito quente, esse calor vai aquecer. Vai ficar gerando um calor excessivo no glúteo dele, que já vai aumentar a temperatura. O metabolismo dele vai aumentar, ele vai começar a transpirar e vai causar toda aquela reação que a gente já conversou até agora. Ao passo que esse lado, ele começa, ao frio excessivo, ele começa a perder... Eita! Ele começa a perder... Desculpa. Ele começa a perder calor para o ambiente. Começa a ter ele começa a transpirar. Ele começando a transpirar, ele vai ficar com mais frio ainda, certo?
Então, gente, o nosso tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Por Alguma enquanto, né? dúvida? Por Vai lá, enquanto. De boas. Dúvida nenhuma. É boas? Então, 10 para as 9. Podemos ir mais um pedacinho? Ou tão... Pode. Pode? Então tá. Deixa eu Pode. só... Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Ah, o último assunto vai ser uma beleza. Imagino. Êmese. O que é êmese, gente? Misericórdia. Só ouvi falar. Google. Até no Google. Vamos Como é que falar. fala? Fala aí. Olha só. Não, olha aqui. Não vai pro Google não, galera. Tudo bem que tá filmando, tá gravando, mas vamos lá que eu tenho que fazer meu teatrinho. Êmese é o quê? Vômito. Pesquisa no Google. Gente. Não precisa procurar no Google. Tá? Fui procurar no Google, apareceu o supermercado. Vômito. Êmese é vômito. Tá? O que a gente tem que fazer em caso de êmese, em caso de vômito? Esse é pequenininho para a gente fechar hoje. Tá? Depois dele é traumatismo crânioencefálico, aí é um assunto muito grande, a gente deixa para a próxima aula. Mas esse aqui é tranquilo, é pequenininho. Estão vendo o slide? Uhum. Aham. Sim. MZ. Tô. Êmese. Então, eu fiz, né? Vocês nunca mais vão esquecer o que é êmese. Popularmente é o ato de vomitar. Por que está escrito vomitar e não vômito? Que vômito é aquilo que a gente coloca pra fora. E Ela vomitar é leu o ação. slide, ó. Que isso? Vomitar é verbo. Vômito. Ué. Olha. Então, vômito é o conteúdo que saiu do estômago pela boca, tá? Então, êmese é o ato de vomitar, de eliminar o vômito, aquele conteúdo do estômago pela boca. Ai, A gente consegue controlar realmente, quando vem realmente aquele reflexo de vômito, você consegue controlar? não. Né? A maioria das vezes a gente não consegue. O que a gente consegue controlar é a náusea. É aquela sensação de que a gente vai vomitar, aquele mal-estar. A náusea eu consigo controlar, mas o vômito em si, quando está aqui, eu não consigo controlar. Eu tenho que expulsar, tá? Em geral, o vômito, ele é inofensivo. Você pode ter comido alguma coisa e ter dado um mal-estar, mas existem doenças que são muito graves e que elas podem, antes dessa doença, elas podem ter um reflexo de vômito. Por exemplo, a pessoa vomitou muito e logo depois infartou, e várias outras patologias. Quando essa vítima ela está com um vômito persistente, ela precisa ser encaminhada para o hospital. Por que a gente precisa levar a pessoa para o hospital se ela tiver com um vômito persistente? Vai que é neném. Ah, Ai, cheiro. Adorei, é melhor da... Vai que. vai perder uma PA. Esse é o medo.
Travou de novo. Deve ter travado mesmo. Ah, Rila, tem um perigo. Cadê, gente? Pra mim não aparece. Pra mim também não. Tira aí, Thalita. Direita ali, fazendo um sorriso. Não, chega a sair o negócio dela pra mim. Tá parecendo só o sovaco, tá ali? Não, a minha internet caiu. A minha internet caiu no melhor da noite. A frase de Jaiane foi assim, perfeita. Mas, porém, às vezes sim, às vezes não. Então, gente, foi a minha internet que oscilou. Eu troquei de quarto aqui em casa, mas não adiantou, não. E olha que a pessoa paga um pacote alto de dados, né? Mas, enfim. E o que é isso, gente? O que, gente? Ele está colocando a sua imagem na frente da câmera dele. O Pablo, não, ele tá de sacanagem. Ele deve ter tirado. Ah, não acredito. Já invadiu em casa. Cadê? Ai. Pablo, eu vou te machucar, caraca. Mas, enfim, gente. Olha só. Ai. Vamos lá, vamos finalizar no. Se virar figurinha, eu te arrebento, tá? Vamos Bem lembrado. Vamos continuar no vômito aqui antes da frase épica de Jaiane. Então, pode ser neném, mas quando a pessoa tem vômitos seguidos, ela está perdendo líquido e ela pode desidratar. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que ficar preocupada é com a desidratação. Então, se você tem uma pessoa com vômitos intensos, é melhor levar para o hospital, porque isso pode gerar uma desidratação e pode ser indício de uma patologia mais grave. Essa imagenzinha aí. Ah? Gente, meu Deus. Posso nem olhar. Então, essa pessoa aqui, ela está vomitando verde. Gente, todas as nossas secreções, todos os nossos fluidos corporais, a coloração diz muito sobre o que está acontecendo no nosso organismo. Por exemplo, se a pessoa bebe pouca água, a urina dela vai ficar que cor? Marrom. Laranja igual a minha. Menina, tem que beber água. Bebo muito pouca água. Ela está muito concentrada. O que isso indica? Que bebe pouca água. Quando a pessoa, por exemplo, se tem um vômito esverdeado, aquilo indica que ela está com uma presença de bile no vômito. E a gente sabe que a vesícula biliar ela secreta um líquido que ele é esverdeado. Então, eu posso ter algum problema nesse nível. Agora, se for aquele vômito tipo borra de café, o que pode estar acontecendo? Marrom? Meio amarronzado. Eu acho que é Borgonha que fala agora, esse vermelho meio vinho, um vermelho meio terroso. O que pode estar acontecendo com esse vômito? O que pode estar acontecendo com essa pessoa? Tá normal por dentro? Só tá passando mal? Hemorragia. Ah, é verdade. Exatamente, a presença Vermelhado. de sangue. Chama de hematêmese. Olha que nome bonito aí, ó. Hematêmese. Hema é o quê? Sangue. Sangue. Lembra que eu coloco às vezes no quadro para vocês? Não sabe uma palavra, pega um pedacinho dela, depois pega outro pedacinho dela e junta e você vai... Pesquisa. Mas pesquisa no HD aqui. Pesquisa nos neurônios, faz sinapse. Bota tic-tac para funcionar. Então, hema é sangue. Êmese é o ato de vomitar. Então, a pessoa vomitou sangue. Quando ele vomita esse sangue mais escuro, por quê? Porque é um sangue que já perdeu oxigênio. É um sangue que não está oxigenado. Então, parece essa borra de café. Fica essa coisa meio escura. Tá? Aí, você colocar ele para fora, tá te ajudando ou tá te dando um sinal? Tá ajudando. Tá ajudando e tá dando um sinal que uma coisa muito grave está acontecendo. Então, tá os dois. Os dois.
Aí como que você sabe que é sangue? Que não é uma coisa que a pessoa acabou de comer que é daquela cor. Pelo gosto que fica na boca? Não. A cor. Joga água oxigenada. No vômito? O sangue em presença de água oxigenada não faz aquela espuminha? Aham. Aí você sabe se é sangue ou se é alguma coisa que a pessoa comeu. Entendeu? E você faz isso na urina, você faz isso no vômito, você faz isso nas fezes, nesses fluidos corporais. Você está com uma coloração mais escura, joga água oxigenada. Se ela fizer a reação, formar aquelas bolinhas, quer dizer que é a presença de sangue. Corre para o hospital, mas vai para o hospital rápido, 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 que tem alguma coisa muito grave acontecendo. Aí a pessoa vomitou e desmaiou. Faz o quê? Corre pro hospital. Gente, segunda aula, aquela aula prática bonita que a gente teve na sala de aula. Bota de ladinho pra não. Esqueci. Posição Banco aspirar. lateral de segurança. Tá? Por que a gente estudou posição de lateral de segurança antes? Para a gente saber como que a gente deve se portar nas demais situações. Então, a pessoa está com vômito excessivo, está com uma queda do nível de consciência, bota ela de ladinho para quê? Para ela não broncoaspirar o próprio vômito. Tá? Foi? Foi. Ih, minha unha tá quebrando. Então, isso aqui fica para próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre traumatismo crânioencefálico. Por que que o vômito pode ser um sinal de infarto? Valquíria. Oi. Por que que o vômito pode ser um sinal de infarto? Porque... Ixi, eu esqueci isso agora. Deixa o Tic-Teco lembrar aqui agora. Vai pro Google. Vai pro Google. Não, eu esqueci isso agora. Realmente, eu te falo na próxima aula. Tá. Fugiu agora do... Eu tô ouvindo meu neném chorar aqui, aí a pessoa já... Tá. A pessoa já fica desconcertada. Ele tá chorando aqui na sala ali. Deve ser se tá sentindo sua falta já. Tá, ele tá chorando sem parar aqui, a pessoa fica desconcertada. Mas eu vou lembrar da resposta e eu te mando daqui a pouquinho. Fora isso, alguma dúvida, gente? Tô tranquilo, eu acho. Tranquilo? Eu vou colocar aqui no chat o material para vocês. Tá? Vocês conseguem pagar o material pelo chat? Deixa eu ver aqui. Deixa eu enviar um agora. Ver se vocês vão receber. Pablo, se você estiver tirando foto minha, você vai ver. Calma, gente. Você só apareceu pra mim quando você falou. Você nem tava aparecendo aqui na tela. Graças a Deus. Já. Você Só tá aparece quieto. quando fala. Aí, Não, vê eu já se reparei. Vê se foi. Foi. Estão recebendo aí? Este arquivo não está acessível. Não está acessível? Sempre aparece isso, não sei por quê. Tá, então eu vou enviar por e-mail. Thalita, você pode fazer um e-mail da turma e me enviar? Sim. Já que você é a nova representante? Empoderada. Sem responsabilidade nenhuma. Agora deixa eu fazer
Luiz, Douglas e Lucas, vocês não vão aparecer nem para fazer a minha foto aqui da. Pelo amor de Deus, essas a fotos câmera são muito fim de não. carreira, ô Valquírio. Tem que Prepara a avisar. gente primeiro. É só vocês chegarem para trás aqui, gente. Só pra deixar. Meninos, vocês não vão. Jaiane, não? Só tá aparecendo sua boca e seu nariz. Gente, e assim, Aí, Não. Thalita, chega para trás, fazendo um favor. Mais um pouquinho, não tá aparecendo, não. Thalita só tá faltando. Olha, vou tirar esse negócio logo pra gente ir embora. Vambora. Deixa a Thalita parar de mexer ali. Olha o sol, olha. Aí. Ué, Jaiane sumiu. Ué, gente, cadê Tem que eu? falar, Jane. Fala aí que Eu não apareceu na tô tela. falando, tô falando. Ficou escuro já. Nossa, Você tá aí. Alface. Tá doido. Ah, muito bem! É muito omisso esse moleque. Muito bem, pelo menos no final da aula ele apareceu. Eu falei, não, mas eu estava prestando atenção. o cabelo aí, pessoal. O cabelo. Se eu ficar assim, aparece. Você não está aparecendo, não. Gente, eu tenho que Eita, falar. Douglas. Ô, Douglas, sai daí. Depois eu vou achar e eu faço um print e mando da aula, tá? Tá. Gente, se cuidem, tá? Tem mais o caso de Covid confirmado em São Fidélis, agora são 5. Isso quer dizer Misericórdia. que o vírus está circulando na cidade, então quem está em São Fidélis, quem não está, quem está na roça, vamos se cuidar, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, juízo, e eu vou mandar daqui a pouco um material para vocês, tá joia? Tá joia. Show. Beijinho, fiquem com Deus. Beijo. Boa noite. Tchau. Se cuidem. Deixa eu ver meu bebê. queridos. Tá. Vai lá. Tchau. Tchau. Agora os dois aparecem. E aí, Douglas? Tem que aparecer, pô. Final da aula, mas sei. Dormiu a aula toda. Beleza, deu tempo. Dormi nada, pô. Bora, negado. Vai começar a live aí agora. Bora. Ó, valeu. Valeu. Até a Valeu, próxima. galera. Valeu.